Vocês já pararam para observar o quão a colaboração ela está presente no nosso dia a dia e o quão ela é capaz de mudar as nossas vidas? Vejamos nesses exemplos que eu trago para vocês aqui agora. Como vimos, a colaboração ela é uma força contagiante e que, ao ser movimentada, gera uma órbita de bem no nosso entorno. Nós necessitamos uns dos outros, aprendemos uns com os outros, inclusive para realizar o nosso próprio processo de melhoria interna. É pelo espelho do outro, sim, que nós encontramos os nossos fragmentos, para que sejamos melhores pessoas, melhores pais, melhores professores. Razão pela qual eu até diria, minha gente, que o valor da colaboração ele precisa ser ensinado desde a mais tenra infância, lá do início mesmo. E é nesse sentido que vai caminhar essa conversa da gente aqui hoje. Eu quero partilhar com vocês realmente os benefícios de uma educação colaborativa e algumas rotas para implementá-la. Então, mãos à obra, vamos lá? Olá pessoal, eu por aqui novamente contigo e sempre todas as semanas para te trazer assim conteúdos especiais sobre a forma humanista de educar. Sou a professora Sheila Fontinelli, com experiência desde lá da educação infantil, na orientação educacional de pais, doutora em educação, psicopedagoga, pesquisadora em desenvolvimento humano. E já que nós vamos falar em colaboração, eu te convido a colaborar conosco, passando esse bem, minha gente, adiante, deixando o teu gostei, mas só se for do coração. E se gostar mesmo, se inscreve e ativa o sininho para as notificações, tá certo? Dito isso, vamos começar a nossa conversa de hoje buscando inicialmente compreender qual é o sentido da colaboração. Gente, colaboração vem do latim collaborare. O prefixo com quer dizer junto e laborare, trabalhar, significando a palavra trabalhar junto ou em conjunto. Já o sufixo ação nos remete uma forte chamada para o campo da prática, quer dizer, colaborar é agir, mas não é qualquer tipo de agir. É um agir em direção a um bem comum, um bem para todos. Portanto, na ótica humanista, não se pode considerar colaboração aquela atitude que visa prejudicar pessoas ou projetos. A colaboração ela é uma virtude, então ela sempre vai buscar a promoção do bem e do progresso coletivo. Aliás, esse preceito colaborativo de colaborar para o bem individual e comum também é encontrado em vários ensinamentos de filósofos conhecidos nossos. Platão, por exemplo, dizia em sua obra República que a cidade ideal era aquela em que cada cidadão contribuía com o seu melhor, portanto, colaborava. Aristóteles, lá em Ética Nicômaco, mencionava que a amizade é a forma mais perfeita de colaboração. Olha que grandioso. E Sêneca, em Epístolas, apresenta a colaboração a partir de um jargão muito conhecido nosso. Presta atenção aí. A união faz a força. Já escutou, né? Importante também mencionar que a colaboração não pode ser confundida com subserviência ou submissão. Colaborar, pessoal, é um estado positivo, ele é interno, configura o caráter humano. É uma virtude que se vincula, que se liga à zona do nosso sentir. Ela é estimulada pela generosidade e pelo senso de solidariedade.
Colaborar, portanto, vou assim dizer, é compreender a exata hora, sabe aquele momento em que nós precisamos nos colocar bem em situações que exijam a nossa participação, o nosso envolvimento. Em outras palavras, colaborar é fazer-se presente. É quase assim como um chamado para intervir, para interagir. Um chamado que deve ser aceito do coração se for um projeto de bem, para fins nobres, altruístas. Eu diria assim, que colaborar é uma virtude que se cria individualmente de dentro para fora e cujo sentir nos une. Une os seres humanos em torno de propósitos elevados. Olha o quão grandioso é o conceito de colaboração humanista. E quando resistimos a colaborar, nós colocamos em risco os propósitos de bem. Isso sim. A falta da nossa colaboração afeta de alguma maneira outras vidas. E um exemplo bem simples disso. Quando nós nos encontramos em um ambiente em que percebemos que a paz se faz necessária, devemos nos prontificar a colaborar imediatamente, sendo que eu diria uma analogia do bom bombeiro. Gente, o que faz um bom bombeiro? Bom bombeiro não ateia mais fogo, não cria mais conflito, não cria discórdia, não cria discussão. Ele apaga o fogo, ou do contrário, esse ambiente hostil trará muitos prejuízos a curto e longo prazo. Então é preciso desenvolver esse espírito de ser um verdadeiro colaborador onde quer que nós estejamos. Bom, agora eu quero tratar com vocês sobre os benefícios da educação colaborativa e como empreendê-la. E no final, como sempre, a nossa cerejinha do bolo. Quem sempre vem por aqui já sabe que tem cereja do bolo aí. É uma cereja psíquica, viu? Bom, primeiro benefício. A colaboração gera aprendizagem. Guarda isso, gera aprendizagem. É por isso que os modelos educativos, quer seja em casa ou na escola, necessitam tomar a colaboração como seu principal pilar. Como dito, aprendemos com o outro e aprendemos juntos. Aliás, gente, todos os dias, não é? A criação nos oferece inúmeras evidências de que é por meio da colaboração que se mantém o equilíbrio universal. Imagine se hoje um elemento vital resolvesse não cumprir a sua função. E se o sol não aparecesse? Resolvesse não aparecer hoje. Pois é. Então, por que a gente não investe na colaboração como método educativo? Por que ainda nós insistimos em práticas não interativas, em que os alunos ainda se sentam um atrás do outro, que nem gafanhoto? Por que a maior parte do trabalho educacional ainda é solitário e não solidário? E por que em casa, por vezes, não nos movemos como se fôssemos uma equipe? Por que as refeições elas não são em conjunto? É preciso que nós criemos ritos de convívio. No almoço, por exemplo, a colaboração ela teria de acontecer desde a hora de pôr a mesa ao ato de serviço e até culminar na limpeza colaborativa da louça. Nós precisamos que as nossas rotinas sejam humanizadas, afinal nós não somos animais que depois de comerem partem e batem as asas, né, minha gente? Mas o segundo benefício da educação pela colaboração é que sempre foi a colaboração que resolveu os grandes problemas humanos. Eu até poderia trazer aqui inúmeras passagens da nossa história para te provar isso, mas a gente não precisa ir tão longe. Você lembra daquela experiência em que a bateria do teu carro falhou? Pelo menos já ocorreu comigo, né? Até quando era criança. E você chamou desconhecidos na rua para te ajudar a empurrar? Olha aí, um problema pequeno, nem sempre pequeno, né, gente? Que com a colaboração de todos te permitiu seguir em frente. É o que faz a colaboração, ela nos permite avançar. E agora, o terceiro benefício da colaboração é que ela nos projeta para avanços no quesito ser uma pessoa melhor a cada dia. Ou seja, pela colaboração nos tornamos melhores e evoluímos. E eu sugiro que você pense muito, mas muito, pelo menos sobre essa questão. Agora nós vamos à nossa tal cerejinha do bolo, aquele toque especial do coração, como empreender uma educação colaborativa. Olha,
para empreender uma educação colaborativa, guarda isso, quer seja em casa ou na escola, é preciso começar, atenção, a criar uma cultura colaborativa. Como cultura colaborativa? Quem vai me mostrar isso é a pedagogia logosófica de base humanista que eu trago sempre aqui no canal, que a educação, ela se faz pelo estímulo ou pela necessidade. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa pedagogia humanista, eu deixo aí todos os links da logosofia como ciência e pedagogia para você conhecer. Logo, o que eu quero te dizer é que crianças e jovens devem perceber que é estimulante colaborar. Precisam compreender que os seus esforços, que os seus empenhos contribuirão para o avanço de pequenos propósitos ou projetos de bem. Quem é, minha gente, que não se sente feliz quando se percebe útil? Que tal estimular em pequenas ações a colaborar, por exemplo, arrumando a mesa para o lanche em casa? Ou até do coleguinha na escola. Eu nunca vi essa prática de um ajudar o outro, né, a arrumar o lanche. É preciso que nós, educadores, façamos com que esses jovens, essas crianças, identifiquem que a prática colaborativa também é um momento de alegria. Colaborar não pode ser um pesar, tem que ser um estímulo. Mas além de estímulo, colaborar também é uma necessidade. Isso é. Nós não podemos nos furtar a colaborar porque nós vivemos em sociedade, somos seres sociais. Especialmente naquelas circunstâncias em que a experiência ela exige a nossa proatividade. Então, eu poderia dizer que a humanidade ela necessita de seres colaboradores. Assim, a cultura colaborativa ela vai muito além, olha, de dar pequenas tarefas rotineiras para que as crianças e os jovens as executem no curso do dia. Ela se estabelece quando nós identificamos que somos parte daqueles ambientes que vivemos, parte da vida dos seres com quem colaboramos. Dessa forma, colaborar precisa ser um imperativo da alma, um dever, e essa cultura colaborativa gera seres que estão sempre prontos para agir, mesmo que não sejam chamados. Uma coisa é ter uma atitude colaborativa, isso é fugaz, é eventual. Outra coisa é criar uma cultura colaborativa dentro de si, ou seja, ser colaborativo. Quer dizer, ter o sentido de pertencimento aos seres e aos lugares onde estamos. E, em geral, quando esse sentir não é forjado, a pessoa a ser chamada a colaborar, ela sempre vai dar uma desculpa, gente. Isso se ela não perguntar, mas por que eu? Por que eu que tenho que colaborar? Por que não é o fulano? Pode acreditar que isso é regra básica. Ou seja, o ser não se compromete. Mas promete, não assume junto. O que eu quero te dizer é que a colaboração, ela muda. Ela muda mesmo a nossa vida, ela cria paz dentro de nós, no nosso entorno, nos permite avançar, evoluir. E se tudo que eu te disse até aqui não bastasse para que nós, pais e professores, nos movimentemos para criar uma educação, uma cultura colaborativa, eu ainda tenho algo para te dizer nesse finalzinho de conversa. É um segredinho que eu descobri sobre a colaboração com a pedagogia logosófica. Esse segredo que eu quero partilhar agora contigo é também um convite feito pelo criador dessa pedagogia, González Pecote. E é o seguinte, olha o que ele diz e convida e ensina. Cada um devia, reparem, cada um devia, sabem o quê? Escrever no céu da sua imaginação a palavra serviço. Reflitam com o coração sobre o que a palavra serviço realmente significa para você. O que pode significar para os seus alunos, para os seus filhos. Reflitam sobre o que o serviço quer dizer nesse momento da história da humanidade e o que a palavra serviço pode significar para nós, seres humanos. Deixo então esse convite e essa reflexão. Semana que vem estamos juntos. Passa esse bem adiante. Beijos no coração.
e até sempre.